etérico é um corpo ou veículo provisório, espécie de mediador plástico ou elemento de ligação entre o perispírito e o corpo físico do homem. É constituído de éter físico emanado da própria terra, e conforme já dissemos, dissolve-se no túmulo depois da morte física do homem. Ele recebe os impulsos do perispírito e os transfere para a carne, agindo também em sentido inverso. Em rude analogia, citamos a função valiosa do fio elétrico, o qual recebe a carga de eletricidade da usina ou fonte produtora e depois ilumina a lâmpada ou move o motor. Sem esse fio modesto, aparentemente sem importância, o mundo oculto da eletricidade não poderia atuar sobre o mundo visível da matéria. O duplo etérico, portanto, à semelhança de um fio elétrico, cumpre a função de mensageiro submisso, que transmite ao corpo o que o espírito sente no seu mundo oculto, ou seja, as emoções que a alma plasma na sua mente espiritual imponderável. Pergunta: dissestes, Alhures, que o duplo etérico é um veículo já conhecido e estudado há muitos séculos por outras doutrinas espiritualistas. Ramatiz: o duplo etérico, com o seu sistema de chakras, ou centros de forças etéricas situados à sua periferia é, realmente, conhecido há muitos séculos pelos velhos ocultistas iniciados hindus, egípcios, essênios, caldeus, assírios e chineses, embora só agora os mentores espirituais resolvessem popularizá-lo entre os espiritualistas do Ocidente. Aos espíritas, cumpre-lhes conhecer e divulgar a anatomia e a fisiologia do perispírito, que é o principal veículo de relação entre o espírito e a matéria, e também precisam estudar o duplo etérico, já conhecidíssimo dos Rosa-Cruzes, teosofistas, esoteristas e yogis. Isso não contraria nem perturba os objetivos dos postulados espíritas, pois conhecendo bem o duplo etérico, os médiuns poderão melhorar a sua tarefa mediúnica e dinamizar suas forças magnéticas, e os espíritas doutrinadores elucidarão as inúmeras incógnitas e percalços dos trabalhos de materializações, voz direta, levitações, transportes e operações fluídicas. Em todos esses fenômenos, o duplo etérico é o principal responsável pela elaboração de ectoplasma e da coordenação dos fluidos nervosos dos médiuns de efeitos físicos. Eis por que insistimos nesse assunto junto à área espírita, pois trata-se de matéria de magna importância para os seus adeptos. O espiritismo é doutrina evolutiva e de incessante pesquisa no campo da espiritualidade. Já é tempo de se abandonar a velha fórmula do médium analfabeto, mas de muito boa intenção e que, por isso, compensa suas tolices e ridículos só porque é humilde. A humildade é virtude muito discutível entre os homens, pois quase sempre se confunde com o servilismo, que é fruto de circunstâncias que obrigam a criatura a um comportamento melhor, mas acidental, não sendo, portanto, uma atitude resultante da evolução espiritual. Pergunta: o duplo etérico ainda é matéria algo desconhecida para nós, estudiosos do espiritismo, porque não temos sido orientados para tais ensinamentos? Ramatiz: a estrutura, o mecanismo, a fisiologia do duplo etérico e o seu funcionamento ainda é matéria desconhecida à maioria dos médiuns, e por isso, quase todos eles aventuram-se em realizações imprudentes sem o mínimo conhecimento das funções primárias dos diversos veículos que constituem o perispírito e servem ao espírito imortal para condicionar a fenomenologia mediúnica na Terra. Ignoram, mesmo, a sua verdadeira composição fisiológica, em atuação num campo vibratório superior ao da vida material. O duplo etérico, em face da pronunciada influência que o espiritismo irá exercer doravante na humanidade, deve ser investigado e divulgado sob todos os seus aspectos. Certos mentores invisíveis já estão transmitindo maiores conhecimentos quanto ao perispírito e ao duplo etérica. É verdade que neste assunto ainda falta muita receptividade aos espíritas algo ortodoxos, presos dogmaticamente àquilo que Kardec disse ou não disse. Porém, em face das exigências impostas pelo progresso atual, os movimentos espiritualistas tendem a desenvolver-se continuamente, no seio da massa comum. Assim, qualquer doutrina em que se obstine numa ortodoxia sectarista, de postulados exclusivos,
tidos como superiores aos outros setores espiritualistas, será como peça de um museu incapaz de explicar os múltiplos aspectos ou realidades da vida imortal. Pergunta: qual é a natureza do duplo etérico? Ramatiz: o duplo etérico é um veículo invisível à vista do homem comum, e ainda desconhecido à medicina terrena, pois os seus anatomistas e fisiologistas só se preocupam com o corpo físico, no qual efetuam os seus exames positivos, fora de quaisquer conjecturas metafísicas. Trata-se de um corpo etéreo, cuja contextura, como já dissemos, é um produto específico do éter físico, isto é, do éter impuro exalado através do orbe terráqueo. Deste modo, o duplo etérico pode funcionar com êxito no limiar do mundo astralino e no do mundo físico, pois enquanto a sua composição exterior é do éter terráqueo, a sua base íntima e oculta é o próprio éter cósmico. Malgrado o duplo etérico ser um corpo invisível para os olhos carnais, ele se apresenta à nossa visão espiritual como uma capa densa algo física, que é sensível ao perfume, frio, calor, magnetismo e também é afetada pelos condimentos, ácidos, substâncias hipnóticas, sedativos ou entorpecentes e pelo toque humano em certos momentos de maior condensação. Os médiuns deveriam ter o máximo cuidado em evitar os alimentos que possam ofender o seu duplo etérico, pois é dele que derivam os fenômenos medianímicos de natureza mais física. Pergunta: quando o duplo etérico afasta-se do corpo físico pode ocorrer algum acidente? Ramatiz: o duplo etérico, ao separar-se do corpo carnal, seja durante a anestesia ou no transe mediúnico, ou quando o espírito, à noite, vaga fora do corpo carnal adormecido no leito, isso provoca no homem uma redução de vitalidade física e queda de temperatura. Em tal condição, o duplo também adquire mais liberdade de ação, aumenta o seu energismo e torna-se hipersensível, porque o corpo físico estando adormecido ou em transe, mantém-se com reduzida cota de prana para nutrir-se. Não é difícil, pois, que o corpo físico depois manifeste em sua contextura material os efeitos de qualquer acontecimento ofensivo ocorrido durante a separação do seu veículo etérico. Pergunta: se pudéssemos observar o duplo etérico através de nossa visão física, como o veríamos na sua realidade imponderável? Ramatiz: os clarividentes treinados veem o duplo etérico como um veículo vaporoso, que cobre o corpo em todos os sentidos e interpenetra-lhes os poros físicos e perispirituais. A sua configuração é transparente e a sua emanação etéreo-física ultrapassa o corpo do homem de 1/4 de polegada em todos os sentidos. E além de sua configuração ainda se forma uma aura radioativa semelhante a um imenso ovo que despede, por vezes, umas chispas argênteas. É a aura da saúde, muito conhecida dos ocultistas e magos, a qual atinge de 5 a 10 centímetros além do corpo físico. Vemo-la também num tom rosa esbranquiçado, fracamente luminoso, impregnado ainda por tons azulinos e emitindo algumas fulgurações violáceas. Há casos em que a sua cor pende para os matizes do alumínio transparente ou do vidro fosco, dependendo tudo isso do estado de saúde do homem e de sua maior ou menor capacidade de absorção de prana. A contextura do duplo etérico varia conforme seja o tipo biológico humano, pois ele será mais sutil e delicado nos seres superiores e mais denso nas criaturas primitivas. O éter físico que nutre o duplo etérico irradia-se dele para todas as direções. Quando o médium ou o magnetista estende as mãos para administrar passe aos enfermos, o éter físico converge febrilmente para as extremidades das mesmas e flui de modo tão intenso e pródigo para o enfermo, conforme seja a capacidade prânica vital do passista. Pergunta: qual é a principal função do duplo etérico? Ramatiz: a sua função mais importante é a transmitir para a tela do cérebro do homem todas as vibrações das emoções e impulsos que o perispírito recebe do espírito ou alma imortal. E ele também absorve o prana ou a vitalidade do mundo oculto, emanada do sol, conjugando-a com as forças exaladas no meio físico, e em seguida as distribui pelo sistema nervoso e por todas as partes do organismo do homem. Embora seja um intermediário entre os centros sensoriais da consciência perispiritual e os centros da consciência cerebral física,
O duplo etérico é resultante da emanação radioativa do próprio corpo físico da Terra. Não é um veículo consciente, pois é incapaz de atuar por si de modo inteligente, mesmo quando desligado do homem. Embora realize certos ajustes e tome providências defensivas, isto sucede pelo automatismo instintivo e biológico do próprio organismo carnal, pois este, quando se move independentemente do comando direto do espírito imortal, revela um sentido fisiológico inteligente e disciplinado, nutrindo e reparando as células gastas ou enfermas, substituindo-as por outras, sadias, de modo a recuperar-se de todas as perdas materiais. O duplo etérico, além de suas importantes funções de intercambiar todas as reações do perispírito e do corpo carnal, é também um reservatório vital indispensável. Pergunta: existe alguma diferença entre um homem comum e um médium, quanto à natureza e a função do seu duplo etérico? Ramatiz: os médiuns de prova, isto é, aqueles que se encarnam na Terra com a obrigação precípua de cumprirem o serviço mediúnico e especialmente os de fenômenos físicos que elaboram e consomem ectoplasma, já renascem com certo desvio na linha magnética vertical dos polos positivo e negativo do seu perispírito. Por causa de uma intervenção deliberada que os técnicos siderais processam no seu perispírito antes deles encamarem-se, então a linha magnética perpendicular que desce do alto da cabeça, passa pelo umbigo e cruza entre os pés do homem para dividi-lo hipoteticamente em duas metades iguais, desvia-se mais à esquerda, em diagonal, atravessando assim a zona do baço. O perispírito, com esse desvio magnético inclinado alguns graus à sua esquerda, cuja linha deveria cruzar-lhe os supercílios, e dali por diante passa sobre o olho esquerdo findando-lhe entre os pés, termina por também modelar no útero feminino um duplo etérico com esse mesmo desvio à esquerda do corpo físico. Desta forma e em obediência às linhas de forças que lhe forçam o desvio à esquerda do corpo físico, o duplo etérico se transforma na janela viva constantemente aberta para o mundo oculto e pondo o homem em contato mais íntimo com os fenômenos extraterrenos. Então, esse homem é um médium, ou seja, o indivíduo que pressente e ausculta a vida invisível mediante fenômenos incomuns. Repetimos, o duplo etérico, durante o nascimento e o crescimento do homem com a prova da mediunidade, também se modela obedecendo a mesma inclinação da linha magnética do perispírito e assim fica algo deslocado à altura do baço físico e do chakra esplênico, facilitando o transe mediúnico de modo mais frequente. O epiléptico também é criatura cujo duplo etérico afasta-se com frequência do seu corpo físico, mas em vez de tratar-se de um fenômeno disciplinado pela intervenção da técnica sideral antes do espírito encamar-se, ele ocorre com violência absoluta em previsão do seu portador. Por isso, o transe mediúnico do médium de fenômenos físicos e o ataque do epiléptico apresentam certa semelhança entre si. A diferença, no entanto, é que o médium ingressa no transe de modo espontâneo e no momento oportuno, para o cumprimento do seu trabalho mediúnico determinado antecipadamente pelo lado de cá. O epiléptico, no entanto, é atirado ao solo, assim que o seu duplo etérico satura-se dos venenos expurgados pelo perispírito e afasta-se violentamente, para depois escoá-los do meio ambiente. Em certos casos, verifica-se que o epiléptico é também um médium de fenômenos físicos em potencial, pois a incessante saída do seu duplo etérico abandonando o corpo físico, termina por abrir-lhe uma brecha mediúnica, que depois o sensibiliza para a fenomenologia mediúnica. No entanto, a dupla inclinação do perispírito e do duplo etérico, que faculta a mediunidade de efeitos físicos, a psicografia mecânica ou a incorporação completa, nada tem a ver com as faculdades espirituais inatas do homem superior, como o poder da intuição pura ou da clarividência espiritual, qualidades sublimes que dependem fundamentalmente da formação moral e do grau sidéreo da alma, em vez de uma simples intervenção técnica extemporânea. Através dessa frinche etérica aberta para o além por causa do desvio da linha perispiritual magnética, o médium é então o homem hipersensível em contato mais demorado com os fenômenos do mundo oculto. No entanto, isso também lhe é faca de dois gumes, pois caso falseiem seus costumes,
devote-se às paixões violentas e cultive os vícios degradantes, arrisca-se ao fracasso espiritual na vida física, conforme já tem acontecido para muitos médiuns imprudentes. Pergunta: poderíeis dar-nos um exemplo mais concreto desse desvio magnético do perispírito e do duplo etérico, que se processa à esquerda do homem e à altura do baço, facultando-lhe um contato mais frequente ou de maior intercâmbio com o invisível? Ramatiz: tratando-se de um assunto transcendental, que não podemos exemplificar de modo substancioso por falta de vocábulos adequados ou exemplos técnicos familiares, nós só podemos compará-lo ao fenômeno ainda inexplicável pela ciência do mundo, qual seja a diferença que também existe entre os polos geográficos e os polos magnéticos da Terra. É evidente que a Terra também possui o seu duplo etérico, o qual é composto da soma do éter físico de todos os corpos etéricos e seres existentes à sua superfície. Considerando-se que o duplo etérico da Terra interpenetra por todos os seus poros e interstícios físicos, transbordando numa aura gigantesca radioativa que se irradia a alguns quilômetros do seu contorno esférico, o certo é que também não coincidem no orbe a sua linha vertical magnética com a linha geográfica do Polo Norte ao Polo Sul. Verifica-se, assim, que também existe uma diferença entre a linha perpendicular dos polos geográficos com a perpendicular dos polos magnéticos, coisa que facilmente se pode comprovar pelo desvio da agulha magnética da bússola, sempre apontar o polo norte magnético mais à esquerda do mesmo polo geográfico. Embora tal acontecimento seja um fato comum e explicável para os iniciados e fique no terreno das conjecturas para os cientistas terrenos, o certo é que esse desvio do duplo etérico da Terra é também uma hipersensibilidade natural do orbe em seu progresso para desideratos superiores. No entanto, se a maior abertura etérica do orbe terráqueo para o mundo oculto só traz benefícios à sua humanidade, no caso dos médiuns eles necessitam de constante vigilância aos seus atos no mundo físico, pois as entidades malfeitoras do invisível os espreitam a todo momento através desse pórtico psíquico vulnerável. Raros médiuns e fenômenos físicos puderam atingir o final de sua existência terrena de modo lisonjeiro, pois, em geral, os maquiavélicos das sombras conseguiram perturbar-lhes o mandato sideral expondo-lhes orgulho, a vaidade, a cupidez e despertando-lhes interesses mercenários na especulação censurável de sua mediunidade. Pergunta: explicou-nos alguém que os médiuns são indivíduos mais vulneráveis aos efeitos tóxicos secundários das medicações sedativas, drogas hipnóticas, anestesias operatórias ou entorpecentes porque também são mais sensíveis do que o homem comum. Isso é verdade? Ramatiz: os médiuns, em geral, são nervosos e doentes, facilmente afetados pelos fenômenos materiais do meio onde vivem, das reações morais, emotivas e mentais dos demais seres que os cercam no mundo. Eles vivem superexcitados pelas preocupações mais comuns, enquanto as coisas mais simples avolumam-se e os afligem por causa da mente hipersensível e do contato mais frequente do seu duplo etérico com o mundo oculto. O desvio parcial do duplo etérico e do perispírito, o que ainda é bem mais acentuado nos médiuns de efeitos físicos do que nos outros medianeiros, mantém-se em sintonia frequente com a humanidade desencarnada e fazendo-os sofrer a influência dos sentimentos e das emoções boas ou más, projetadas daqui pelos espíritos desencarnados. Acresce, ainda, que as substâncias alopáticas, tóxicas, agressivas e entorpecentes deixam resíduos cruciantes no éter físico que flui pelo sistema nervoso dos médiuns, assim como também pressionam o seu perispírito e o duplo etérico, aumentando a frincha ou janela viva que se entreabre para o lado de cá. Isso exige do médium vigilância constante nas suas emoções, pensamentos e atos, aconselhando-o a fugir das paixões e dos vícios lesivos, caso deseje resistir à vontade subvertida, às desmedidas ambições e os projetos sinistros dos espíritos malévolos e mistificadores. Mas a verdade é que os mentores siderais só concedem a faculdade mediúnica para os espíritos que se prontificam a cumprir, leal e corretamente, na Terra, todos os preceitos e as normas necessárias para um aproveitamento espiritual a seu favor e da humanidade. No entanto,
Eles não podem prever a ganância, a vaidade, a subversão ou a desonestidade dos seus pupilos quando, depois de encanados, se deixam fascinar pelas tentações, vícios e convites pecaminosos que os fazem fracassar na prova da mediunidade. Os espíritos endividados rogam aos técnicos siderais a sua hipersensibilização perispiritual, para então desempenharem um serviço mediúnico que os faça ressarcirem-se de seus débitos clamorosos do passado. Em geral, depois de encanados, deixam-se influenciar pelas vozes melífluas dos habitantes das trevas e passam a comerciar com a mediunidade à guisa de mercadoria de fácil colocação. Sem dúvida, quando percebem sua situação caótica espiritual, já lhes falta a condição moral e o potencial de vontade para o seu reerguimento ante o abismo perigoso. Pergunta: de que modo as drogas hipnóticas, os entorpecentes ou anestesiantes são prejudiciais aos médiuns e fenômenos físicos, mecânicos, psicógrafos ou de incorporação total? Ramatiz: as anestesias operatórias, os antiespasmódicos, os gases voláteis, os sedativos hipnóticos, os barbitúricos, o óxido de carbono, o fumo e certos alcaloides, como a mescalina, o ácido lisérgico e outros, são substâncias que operam violentamente nos interstícios do duplo etérico, pois a catalepsia, o transe mediúnico, a anestesia total, a hipnose e o ataque epiléptico resultam mais propriamente do afastamento súbito desse corpo delicado e responsável pela absorção vital do meio. Embora a necessidade obrigue o médium a se utilizar de tais substâncias, em momentos imprescindíveis, é sempre imprudente abusar delas sob qualquer pretexto ou motivo. As drogas entorpecentes e os gases anestesiantes, em geral, afastam o duplo etérico pelo lado esquerdo, à altura do baço físico e sobre o qual funciona o chakra esplênico. Isso provoca transes, hipersensibilizações e inconvenientes, caindo a temperatura do corpo e reduzindo-se a vitalidade orgânica. Durante a materialização, a hipnose, a anestesia e o sono, reduz-se a taxa do prana ou vitalidade que é absorvida comumente através do meio ambiente por esse chakra ao centro esplênico. Então o duplo etérico, nessa ocasião, tende a projetar-se para o mundo oculto, no qual ele se sente à vontade e se mostra mais sensível e eufórico, enquanto revigora-se de prana, sem necessidade de alimentar o corpo físico adormecido. Nota do médium: o duplo etérico, às vezes, projeta-se na hora da morte até junto dos parentes distantes ou amigos do agonizante, e faz-se sentir pela repercussão vibratória de batidas ou ruídos, que se assemelham à areia lançada no telhado da casa ou lixo esfregada no assoalho. Pergunta: há pouco dissestes que as drogas hipnóticas, os barbitúricos, o fumo e certos gases causam prejuízos graves aos médiuns porque são homens cujo duplo etérico permanece algo afastado do corpo físico. Poderíeis dar-nos algum exemplo de tal assunto? Ramatiz: há pouco tempo, ocorreu no vosso mundo um acontecimento que deu causa aos mais divergentes comentários e despertou graves censuras nas esferas médicas e científicas. Referimos-nos a um uso imprudente da talidomida, ou droga maldita, pelas mulheres em gestação. A talidomida, conforme assegura a ciência terrena, provoca o nascimento teratológico de crianças cujas mãos nascem diretamente nos ombros, pendendo-lhes dali como folhas atrofiadas. Indubitavelmente, essa droga pode agir nos genes formadores do nascituro e alterar-lhes as linhas de forças que comandam o processo normal dos cromossomos, gerando criaturas deformadas. No entanto, os cientistas, anatomistas e fisiologistas ignoram que o impacto tóxico e deformante dessa droga exerce-se através do duplo etérico em formação no feto. Na sua ação anestesiante ou isolante, a droga interpõe-se entre a contextura do duplo etérico do nascituro e a matriz perispiritual, principalmente na região máter dos membros superiores. No entanto, sob o mesmo processo, os tóxicos perniciosos como os barbitúricos, entorpecentes e anestésicos também atuam e produzem alterações de modo nocivo na estrutura vital etérea dos médiuns, levando-os a deformações de ordem psíquica.
O médium abusando de entorpecentes que atuam com demasiada frequência no seu duplo etérico e no sistema nervoso, também pode se tornar um aleião psíquico, pois se transforma num alvo mais acessível ao assédio do mundo inferior. Assim como a talidomida na contextura do feto em crescimento no ventre materno, e o deforma, certas drogas, quando usadas em excesso pelos médiuns, podem deformar-lhes os hábitos comuns e enfraquecê-los na sua defesa psíquica, deixando-os ao desamparo nas suas relações com o mundo físico e oculto. Pergunta: e qual é a função do duplo etérico durante os trabalhos de materializações, que tendes mencionado? Ramatiz: em geral, nos trabalhos de efeitos físicos, o duplo etérico é o afastar-se do médium, mas à sua esquerda e à altura do baço, torna-se um ponto de apoio para os espíritos desencarnados operarem com mais eficiência no limiar dos dois mundos. É o responsável pela exsudação de ectoplasma do médium e transferência de fluidos nervosos, servindo para materialização, voz direta, levitações ou transportes. É o mediador plástico e também o catalisador de energias mediúnicas, aglutinando-as de modo a servirem, ao mesmo tempo, entre o plano espiritual e o mundo físico. Os espíritos desencarnados não podem materializar-se servindo-se unicamente do seu perispírito, mas eles o revestem e o interpenetram com a substância plástica ectoplásmica, que se exsuda do duplo etérico projetado pelo médium ou das pessoas presentes. Às vezes, ele dá ensejo a materializações algo deformadas, espécie de nuvens esbranquiçadas e vaporosas, lembrando a figura humana recortada entre uma serração leitosa e pastosa. Isso acontece porque os espíritos só podem impressionar os sentidos dos vivos pelo emprego e uso dessa massa leitosa etéreo-física, movediça e inconstante, constituída pelo ectoplasma do médium e fornecido através do seu duplo etérico. Assim, os encarnados, muitas vezes estranham as figuras deformadas, que por vezes se manifestam nos trabalhos de fenômenos físicos, ou então decepcionam-se, crentes de que os espíritos são realmente criaturas lúgubres, disformes e fantasmagóricas. Quando se trata de espíritos bons, os mortos têm muito melhor aparência do que os vivos mais belos da Terra, pois o seu perispírito é um organismo de contextura anatomo-fisiológica muitíssimo superior à configuração letárgica do corpo físico, sujeito às transmutações celulares e ao envelhecimento precoce. Mas acontece que nas materializações os espíritos, ao servirem-se do duplo etérico dos médiuns, tende a adaptá-los à sua plástica perispiritual, tal qual se enche um balão de gás, em que a menor deficiência de ar ou toque exterior o deforma. Em virtude da indocilidade do éter físico, que é difícil de submeter-se completamente ao domínio do lado de cá, às vezes, os espíritos veem-se obrigados a aparecer aos encarnados de modo grotesco, ora recortando nitidamente a sua cabeça, mas deformando o resto de sua figura perispiritual, ora encorpando as mãos, mas sacrificando a delicadeza da fisionomia. No entanto, apesar de sua deformação à visão física dos encarnados, os espíritos, quando são evoluídos, apresentam-se como focos de radiações de luzes e cores deslumbrantes. Sem dúvida, surgem sob denso nevoeiro opaco ou aura sombria, quando se trata de seres primitivos ou diabólicos. Os santos, tão consagrados na terra nos lugares onde costumam aparecer aos campônios simples ou às crianças, como no caso de Nossa Senhora de Fátima, Aparecida, das Graças ou de Lourdes, não passam de espíritos de intensa luminosidade e beleza angélica, mas confundidos com Nossa Senhora ou Senhor Bom Jesus, que mais tarde inspiram a fonte rendosa das especulações religiosas. Nesse caso, o ectoplasma exsudado pelas crianças e pessoas humildes, simples e boas, combina-se com a mesma substância existente no duplo etérico da própria Terra, que é de forma rudimentar mas sobrecarregado de magnetismo virgem e que assim presta-se magnificamente para emoldurar a projeção de espíritos formosos, dando aso às santas tradicionalmente cultuadas pela Igreja Católica. Esses fenômenos de aparições sublimes, ainda são mais frequentes nas proximidades dos regatos, bosques encantadores, das zonas desimpedidas dos maus fluidos, como as grutas deliciosas ou as pradarias verdejantes.
Pergunta: desde que o médium, em face da forte separação congênita do seu duplo etérico, seja propenso a enfermidades e mais vulnerável ao ataque dos espíritos inferiores, isso não é um sacrifício exagerado e algo incompatível com o senso de justiça do alto? Ramatiz: nenhum espírito encarna-se na Terra com a tarefa obrigatória de ser médium psicógrafo, mecânico, incorporativo ou de efeitos físicos, mas, na verdade, cada um o faz por sua livre e espontânea vontade, pois solicitou do alto ensejo abençoado para redimir-se espiritualmente num serviço de benefício ao próximo, uma vez que no pretérito também usou e abusou dos seus poderes intelectuais ou aptidões psíquicas em detrimento alheio. Mesmo na Terra, as tarefas mais perigosas devem ser aceitas de modo espontâneo, para que o seu responsável não venha a fugir posteriormente de cumprir-a por desistência pessoal. Sem dúvida, a escolha para o serviço perigoso sempre recai sobre o homem mais apto e capacitado para o bom êxito. A mediunidade de fenômenos físicos, portanto, é um serviço incomum, difícil e perigoso, cujos óbices vultosos e surpresas exigem o máximo de prudência, humildade, heroísmo e segurança moral. O médium, antes de encarnar-se, sabe disso. Se, depois, ele comercia com os bens espirituais e fracassa no desempenho contraditório de sua função elevada, o alto não deve ser culpado disso, só porque ele proporcionou o ensejo redentor. A culpa, é evidente, cabe ao próprio fracassado ante a imprudência dele aceitar tarefas mediúnicas que estão além de sua capacidade normal de resistência espiritual. As oportunidades mediúnicas redentoras são concedidas aos espíritos faltosos, mas quanto à responsabilidade do êxito ou fracasso, somente a eles deve ser atribuída. Conforme já dissemos, o médium é quem produz as próprias condições gravosas ou favoráveis no desempenho de sua tarefa mediúnica. Quando faz uso indiscriminado de anestésicos, entorpecentes, fumo, álcool e carne, essas substâncias tóxicas expulsam com violência o duplo etérico do corpo físico, entrega-se desbragadamente às paixões violentas, aos vícios e prazeres condenáveis, então isola-se imprudentemente dos próprios guias responsáveis pela sua segurança mediúnica no mundo terreno. O certo é que Jesus, Buda, Francisco de Assis, Ramakrishna, Teresinha de Jesus, Antônio de Pádua, Vicente de Paulo e outras almas de elevada estrutura espiritual foram médiuns poderosos e colocavam-se em contato frequente com as entidades desencarnadas, durante sua existência heróica, sem risco de serem vítimas do poderio e fascinação das trevas. Infelizmente, os médiuns de provas são criaturas que vivem a atual existência humana onerados por grandes responsabilidades ou débitos do passado, por isso, em face de qualquer descuido ou invigilância espiritual, eles se tornam vulneráveis às investidas perniciosas do mundo invisível, pois os defeitos físicos, com raras exceções e por causa da expulsão do seu duplo etérico, entram em transe à semelhança de ataques de epilepsia ou dos viciados de entorpecentes. No entanto, os médiuns regrados, serviçais e magnânimos, alcançam o seu transe mediúnico sob a assistência dos espíritos técnicos benfeitores, que do lado de cá os protegem e os livram das interferências nocivas e consequências prejudiciais. Sob esse controle espiritual amigo, o médium afasta ou retoma o seu duplo etérico sem o desperdício inútil de energias, uma vez que fica amparado contra a investida do astral inferior. Assim, ele se protege de infiltração de micro-organismos perigosos à sua contextura etéreo-física, de uma desvitalização que lhe abale a saúde física. Pergunta: o duplo etérico também se afasta do homem, no caso de acidente ou de desmaio? Ramatiz: o acidente, a prática mesmérica, o passe magnético, o passe espírita, a hipnose e o transe mediúnico podem afastar parcialmente o duplo etérico, enquanto a morte, sem dúvida, o separa definitivamente do corpo físico. Pergunta: considerando que o duplo etérico é um veículo intermediário entre o corpo físico e o perispírito, e que se dissolve no túmulo em seguida à decomposição cadavérica, então, indagamos,
O corpo astral citado pelos ocultistas é o mesmo duplo etérico que referis ou é o perispírito da elucidação feita por Allan Kardec? Ramatiz, o corpo astral, muito familiar dos esoteristas, teosofistas, Rosa-Cruzes e yogis, é o mesmo veículo que Allan Kardec generalizou sob o nome de perispírito, especificando aquilo que envolve o espírito e o acompanha no além depois da desencarnação. O duplo etérico, às vezes, confundido com o corpo astral por algumas escolas ocultistas do passado, é a reprodução exata do corpo do homem. Distancia-se da epiderme quase 1 centímetro, formando uma cópia vital e de contornos iguais. Mesmo quando ele se afasta do organismo físico, ainda conserva sua forma humana, lembrando o homem como recortado em massa nebulosa um tanto brilhante e movediça. Do duplo etérico irradia-se uma aura radioativa resultante da exsudação do prana que, depois de absorvido pelo organismo etéreo físico, é novamente expelido para o exterior. É a conhecida aura da saúde, citada desde os Vedas, a qual ultrapassa, em sua forma ovoide, várias polegadas da periferia do corpo humano. Durante a gestação do feto no ventre materno, processa-se uma retenção e acúmulo de éter físico do meio em que o espírito encarna, éter que então penetra elétron por elétron, átomo por átomo e molécula por molécula, na intimidade da carne em formação, modelando, pouco a pouco, a figura física e etérica do homem, surgindo assim o duplo etérico indispensável para o perispírito agir na matéria. No entanto, como esse éter físico é tão grosseiro ou transparente conforme também o seja a própria natureza biológica do ser humano, então é óbvio que o duplo etérico dos jupiterianos ou dos marcianos, por exemplo, é um corpo mais perfeito e delicado do que o dos terrícolas, porque são espíritos mais evoluídos. Assim, nos planetas inferiores, os seus habitantes também são portadores de um duplo etérico mais grosseiro e opaco, de acordo com o ambiente físico mais compacto em que vivem. Os clarividentes treinados podem verificar a grande diferença que existe entre o duplo etérico de um troglodita e o de um iniciado ou espírito superior. No primeiro, o duplo etérico é de aspecto sujo e oleoso, no segundo é translúcido, luminoso e róseo. Igualmente, a aura da saúde exsudada pelo duplo etérico de um antropófago é um ovoide gorduroso, denso, a escorrer um visco de alguns centímetros além do corpo físico. Em Jesus essa aura era como rica vestimenta fluídica e cristalina, e de vitalidade tão poderosa, que o fazia curar instantaneamente os enfermos portadores de moléstias as mais estranhas e cruciantes. É por isso que os lugares onde se sepultam criaturas de elevada estirpe espiritual ficam impregnados de uma aura vitalizante ou energismo terapêutico capaz de curar certos doentes mais sensíveis. Porém, esses lugares, com o decorrer do tempo também se tornam inócuos e, pouco a pouco, perdem a sua fama, conforme já está sucedendo com as águas de Lourdes, cujo éter físico miraculoso já se exauriu por causa da lei centrífuga de expansão de gases. Pergunta: o duplo etérico ainda pode servir ao espírito desencarnado, depois da morte física, antes de dissolver-se? Ramatiz: em virtude de o duplo etérico ser composto de éter físico, isto é, de uma substância emanada da própria crosta terráquea, ele exerce a sua ação exatamente no limiar do mundo material e do mundo espiritual, ou seja, onde terminou o primeiro e começa o segundo. Durante a desencarnação ele funciona como um amortecedor ou espécie de colchão etérico, uma vez que ao afastar-se do corpo físico cadaverizado também suaviza a passagem do perispírito para o além. Nesse caso, o duplo etérico desliga-se do perispírito como se fizesse a sua devolução suave e gradativa ao verdadeiro habitat, sem provocar comoção ou choque pelo abandono ou rompimento brusco da vida física. Enquanto o corpo do falecido repousa no seu ataúde antes de ser sepultado, os espíritos técnicos ainda podem servir-se do duplo etérico e intercambiar energias de amparo energético para o perispírito do desencarnado. Em concomitância, também eliminam para o cadáver os resíduos psicofísicos que ainda existam ligados ao perispírito, servindo-nos de uma explicação algo rudimentar,
Diríamos que em vez do perispírito promover um salto brusco e arrancar-se violentamente do corpo físico para ingressar no mundo espiritual, ele, a bem dizer, escorrega de leve através do duplo etérico, possibilitando-lhe uma libertação suave. Porém, no caso de morte por acidente, suicídio ou síncope cardíaca, tudo se processa de modo diferente por causa da expulsão violenta do duplo etérico e do perispírito pelo rompimento brusco dos cordões fluídicos, que se desligam instantaneamente pela desintegração dos motos vorticosos dos chakras ou centros de forças etéricas. Quando isso acontece, o duplo etérico e o perispírito, em vez de se desligarem lenta e suavemente do corpo, sem choques inesperados, são projetados com violência no ambiente astral que lhes corresponde. Pergunta: as emoções e os pensamentos daninhos, que perturbam o nosso perispírito e depois causam efeitos enfermiços no corpo carnal, também se refletem e prejudicam o duplo etérico? Porventura este corpo não é sem inteligência e sem sensibilidade consciente, como dissestes há pouco? A sua função não é apenas a de um intermediário passivo entre o perispírito e o organismo carnal? Ramatiz, considerando que os pensamentos desatinados provocam emoções indisciplinadas, gerando ondas, raios ou dardos violentos, que depois se lançam da mente incontrolada sobre o cérebro físico através do duplo etérico, é claro que o sistema nervoso do homem se destrambelha sob esse mar revolto de vibrações antagônicas. Em seguida, perturba-se a função delicada do sistema endocrínico, do linfático e do sanguíneo, podendo ocorrer a apoplexia pelo derrame de sangue vertido em excesso pela cólera, ou surgir o eczema, suceder a síncope cardíaca pelo frenamento súbito da corrente sanguínea alterada pelos impactos de ódio ou pela repressão violenta da vesícula em razão de uma explosão de ciúme. Todas as emoções rudes afetam o duplo etérico na sua tarefa de medianeiro entre o perispírito e o corpo físico. Porém, quando submetido a impactos agressivos do perispírito perturbado, o duplo etérico baixa o seu tom vibratório impedindo que os raios emocionais que descem da consciência perispiritual afetem o corpo carnal. É uma espécie de fuga vibratória como acontece à sensitiva quando é molestada na sua epiderme vegetal. Pergunta: podeis citar mais alguns detalhes quantos aos recursos que o duplo etérico mobiliza para sua autoproteção, nos momentos de excessiva turbulência projetada no perispírito pelo espírito imortal? Ramatiz, apesar de o duplo etérico ser um corpo desprovido do atributo mental do raciocínio, ele é movido por um seguro automatismo de instinto ou sensibilidade diretora própria do éter físico, que é exalado da terra e lhe possibilita, até certo ponto, deter a carga deletéria dos aturdimentos mentais que baixam do perispírito para o corpo físico. Do contrário, bastaria o primeiro impacto de cólera para desintegrar o organismo carnal e romper sua ligação com o perispírito. Nos momentos de perturbações muito agudas, o duplo etérico densa-se ou encorpa-se e este fenômeno, aumentando a sua carga de éter físico, faz que ele se imunize contra a frequência vibratória violenta do perispírito. Ele contrai-se, isola-se, acontecendo como se diria na gíria dos vossos conceitos, o duplo etérico deixa o perispírito falar sozinho. Porém, ante os impactos súbitos e violentos do perispírito, o chakra cardíaco é o centro de forças que mais sofre os efeitos de tal descarga, pois ele é o responsável pelo equilíbrio vital e fisiológico do coração. Pergunta: no caso de duplo etérico não conseguir reagir com os recursos do seu instinto, de modo a proteger o corpo físico contra uma explosão emocional do perispírito, quais as consequências de semelhante contingência? Ramatiz, quando tal aconteça, o duplo etérico recebe um impulso de afastamento compulsório e neste caso cai instantaneamente a vitalidade orgânica do homem, o qual desmaia, correndo o risco de um infarte cardíaco de consequências fatais. No entanto, o duplo etérico, pelo seu instinto de defesa, mobiliza todos os recursos no sentido de evitar que os centros de forças etéricas se desintegrem por completo. Porém, quando, pela reação defensiva do duplo etérico, a descarga violenta do perispírito não consegue atingir o corpo físico, então,
Essa carga de toxinas emocionais sofre um choque de retorno, tornando-a fixar-se no perispírito e nele fica instalada até que seja expurgada no seu presente ou noutra reencarnação futura, pois a única válvula de escape por onde esses venenos psíquicos podem ser expelidos é o corpo físico, o qual, para essa limpeza, sofre o traumatismo das moléstias específicas inerentes à causa que lhes dão origem. Aliás, o ambiente atual do vosso mundo, galvanizado por constantes agitações sociais como produto do desajuste moral de seus habitantes, é uma fonte de distúrbios psíquicos que, infelizmente, tendem a aumentar em proporções de uma espécie de calamidade, degenerando em número cada vez maior de indivíduos neuróticos, esquizofrênicos e de desesperos que resultam em suicídios. Tudo isto como consequência da intensa explosão de emoções alucinantes que destrambelham o sistema nervoso e que resultam, dia a dia, no aumento do índice de vítimas de síncope e infartos do miocárdio, pois o chakra cardíaco do duplo etérico torna-se impotente para resistir ao bombardeio incessante das emoções tóxicas e agudas vertidas pela alma e alojadas no perispírito até que o dreno do duplo etérico as transfira ao corpo físico. Em outra obra já dissemos que essas descargas de tóxicos perispirituais produzem eczemas, urticárias, neuroses, má circulação, distúrbios coronários, congestões renais e hepáticas, hemorroidas e outras disfunções nos órgãos delicados. E se a carga deletéria acumulada em vidas anteriores for aumentada com desatinos da existência presente, então, essa saturação degenera em afecções mórbidas rudes e cruciantes, como a lepra, o pênfigo, a leucemia, a tuberculose, o câncer e outras enfermidades insuperáveis. Pergunta: quão exemplo material quanto à proteção que o duplo etérico exerce na sua tarefa de proteger o corpo físico contra esses impactos violentos do perispírito? Ramatiz: o duplo etérico quando contrai a sua densidade no sentido de evitar o fluxo dessas toxinas mortíferas oriundas do perispírito, lembra o frasco escuro que, pela sua cor opaca protege os líquidos que se decompõem, facilmente, ante a incidência da luz. Assim, um impacto psíquico do ódio, da cólera ou do ciúme fica impossibilitado de fluir livremente e atingir o sistema fisiológico do corpo físico. Pergunta: agora, outro problema: como se comporta o duplo etérico no caso da hipnose em que o corpo físico do sujeito sofre e revela efeitos cruciantes de diversas emoções? Ramatiz: o hipnotizador atua pela sugestão na mente do sujeito e o induz ao transe hipnótico, e disso resulta o afastamento parcial do duplo etérico, que fica à deriva, permitindo assim a imersão no subconsciente e impor-lhe a exteriorização da sensibilidade correspondente a cada uma das emoções ou sentimentos que o hipnotizador fixar. É algo parecido a uma frincha que se entreabre para o lado de cá, através da qual é possível até conseguir que o sujeito manifeste e dê vivência aos estágios de sua infância e juventude ou mesmo de alguns acontecimentos e fatos das vidas pretéritas vividas pelo paciente. Durante o afastamento do duplo etérico eleva-se a sua frequência vibratória porque ele também se liberta da função passiva de obedecer ao comando do perispírito. Deste modo, o sujeito corresponde e obedece às intimações do hipnotizador e integra-se ou vive os estados psicológicos que lhe são sugeridos. Porém, somente os pacientes muito sensíveis, que ingressam facilmente no sono profundo, conseguem trazer à superfície da sua mente o acervo de suas vidas passadas. Pergunta: podeis expor maiores detalhes de tal fenômeno? Ramatiz: sendo o duplo etérico constituído do próprio éter físico do mundo terráqueo, na forma de uma emanação radioativa, quando ele se distancia do perispírito e do corpo carnal, torna-se um veículo catalisador que acelera as vibrações em torno do sujeito hipnotizado, e por isso, favorece o despertamento do subconsciente e a imersão ou exteriorização dos acontecimentos arquivados nas camadas profundas do ser. Pergunta: poderíeis citar mais alguns fenômenos da sensibilidade ou função do duplo etérico, como intermediário ligação entre o corpo e o perispírito? Ramatiz: podemos citar o fato de algumas criaturas que,
havendo sofrido a mutilação de um ou de outro membro do seu corpo, queixaram-se de dores nesses órgãos físicos que já lhes foram amputados. Ora, a razão de tal sensibilidade é porque a operação cirúrgica não foi exercida sobre o duplo etérico, pois este é inacessível às ferramentas do mundo material. É, pois, muito comum, nos hospitais cirúrgicos, os operados que sofreram mutilação das pernas ou dos braços, ainda conservarem, por algum tempo, uma sensibilidade reflexa, que é transmitida à sua consciência física pelos membros etéricos que subsistem após a operação feita no corpo carnal. Os clarividentes desenvolvidos, em face de um perneta ou maneta, conseguem ver os moldes invisíveis de tais órgãos. Pergunta: os animais também possuem duplo etérico? Porventura eles também dispõem de um perispírito? Matiz: todas as coisas e seres possuem o seu duplo etérico, que é estruturado do próprio éter físico exalado da Terra, que os relaciona com o mundo invisível e com as forças do atavismo animal. Porém, nem todos os animais são portadores de um perispírito, pois este é um veículo mais avançado porque incorpora em si o corpo astral dos desejos e o corpo mental do pensamento rudimentar. Mas o duplo etérico, por ser o veículo responsável por todos os fenômenos do mundo invisível em manifestação na matéria, abrange as diversas categorias de matéria etérica, como sejam a eletricidade, o som, o odor, a luz, a temperatura, a densidade, a pressão e outras, próprias da vida do orbe. Os animais ainda primitivos, sem capacidade cerebral para distinguirem as reações emocionais, quando morrem, o que lhes sobrevive é um duplo etérico compacto, pois o seu agir está subordinado ao instinto ou ação do espírito-grupo sem qualquer resquício de consciência individualizada. Está neste caso, por exemplo, o peixe, cuja vida circunscrita aos movimentos instintivos do cardume, faz que um peixe, quanto ao modo de sentir, seja sempre igual a outro peixe. No entanto, as espécies mais evoluídas como o cão, o gato, o macaco, o elefante, o cavalo e o próprio boi já possuem um perispírito rudimentar, algo da psi porque além do duplo etérico, já possuem um corpo astral, embora rude, mas em condições de lhes facultar manifestarem certos desejos e emoções que demonstram vislumbres de sentimento. O cão, por exemplo, já revela algumas noções do sentimento humano, quer amando o seu dono até ao sacrifício, quer odiando o seu algoz sem jamais esquecê-lo. Ele já denuncia o perispírito embora ainda em embrião. E com o decorrer do tempo, incorporará o atributo mental, informação, que lhe permitirá uma compreensão mais perfeita, embora de caráter inerente à sua espécie animal. Os animais que já possuem sensibilidade mental de discernimento, depois que morrem, o seu espírito embrionário é encaminhado para outros planetas onde se lhes oferecem condições de vida num ambiente compatível com a sua consciência e informação. E assim, pouco a pouco, eles adquirem a sua independência individual e se desprendem do espírito-grupo da sua espécie. As espécies de animais que citamos são as que, na atualidade, mais se afastam do comando do espírito-grupo, pois já denunciam emoções e reações diferentes no ambiente da sua própria raça. É comum, atualmente, uma ninhada de cães apresentar emoções diferentes entre cada um deles, pois se um é covarde, outro é fiel e valente. Há também o que é mais afável e o que é mais egoísta. Isso prova que já existe uma individualização na espécie cão, ou seja, a sua sensibilidade emotiva, a proporção que se desenvolve é pura, amplia a faculdade do raciocínio, assim que a alma cão encarnar em corpos com sistema cerebral ou fisiológico mais apurado. Na contínua evolução dos centros sensoriais físicos e dos centros astralinos dos animais, também se aperfeiçoa e sensibiliza o intercâmbio das células nervosas pela constituição de um sistema somático e parasimpático mais adequado e sensível. Tal sensibilidade passa a ativar o cérebro animal, abrindo caminho pela via interna, para desenvolvimento do corpo mental, que é o responsável pelo encadeamento dos raciocínios, encetando assim a sua marcha individual e ascese, cada vez mais consciente, rumo à perfeição. Pergunta:
O duplo etérico também é capaz de acusar aos nossos sentidos físicos os ataques dos espíritos malfeitores. Ramatiz, tratando-se de um veículo etérico de acentuada sensibilidade extraterrena, e ao mesmo tempo interpenetrado pelo perispírito e pelo organismo de carne, ele tanto sofre como acusa acidentes, traumatismos, choques, lesões e agressões, que se sucedam em ambos os corpos de que é fiel intermediário. Qualquer hostilidade ao corpo físico e ao perispírito, o duplo etérico acusa, de imediato, através dos centros sensoriais correspondentes na consciência perispiritual e na física. O perispírito, por sua vez, como um equipo de atuação nos planos sutilíssimos do espírito imortal, ao manifestar o seu pensamento pelo seu corpo mental e os seus desejos ou sentimentos pelo corpo astral em direção à consciência física, também obriga o duplo etérico a sofrer-lhe os impulsos bons ou maus, tal qual os espíritos desencarnados benfeitores ou malfeitores quando atuam do mundo oculto. Pergunta: poderíeis dar-nos ideia de alguma ofensa ou agressão sofrida pelo duplo etérico, e que depois afeta o corpo físico do homem? Ramatiz: isso pode ser facilmente comprovado nos conhecidos trabalhos mediúnicos de fenômenos físicos, principalmente durante a materialização de espíritos. Se alguém toca o espírito materializado, o médium, à distância, estremece e sofre esse contacto, porque, realmente, é o seu duplo etérico que reveste o fenômeno da materialização. Eis porque, em trabalhos mediúnicos de boa assistência espiritual, as entidades materializadas advertem para os presentes não lhes apertarem as mãos com demasiada violência e vigor, pois o médium, quando em transe cataléptico, é um hipersensível e vulnerável a qualquer pressão que lhe for feita no duplo etérico projetado à distância. Conforme explicamos anteriormente, os espíritos desencarnados só possuem o perispírito, o qual fora do seu plano fica incapacitado de adensar-se até fazer-se visível aos vivos. Assim, o médium é quem fornece o material ou a substância ectoplásmica necessária para os desencarnados tornarem-se perceptíveis ao tato e à vista carnal. Isso só é possível porque ele consente que lhe usem o duplo etérico durante a produção de fenômenos de materializações. Mas, se alguém vergasta o espírito materializado, o médium também acusa a ofensa, porque o ferem no seu duplo etérico exteriorizado e impregnado dos seus fluidos nervosos. Em certos casos, ao retomar a vigília física, ele chega a exibir na sua epiderme nódoas ou manchas algo parecidas ao sangue pisado e correspondendo no corpo físico à zona ou região exata ofendida etericamente. Beliscando-se ou ferindo-se o médium, durante o transe cataléptico, em que cede o seu duplo etérico ao espírito materializado, ele também acusa a ofensa com forte choque vibratório que atinge-lhe a própria consciência como se fosse um acontecimento em vigília. Pergunta: pode haver casos do médium de fenômenos físicos não entrar em transe cataléptico e assim mesmo fornecer ectoplasma para materialização ou voz direta? Ramatiz: sem dúvida. Trata-se de um tipo de médium tarimbado por longa experiência mediúnica nas vidas anteriores, ou porque efetuou cursos especiais no espaço a fim de dominar o fenômeno ativamente depois de encarnado. Em vez dos espíritos deslocarem-lhe o duplo etérico para elaborarem a quantidade e o tipo de ectoplasma que necessitam para determinado gênero de trabalho mediúnico, esse médium já o fornece na dosagem exigida e pronta para o uso imediato. Deste modo, ele pode palestrar com as entidades que operam ao seu redor e atender às solicitações dos presentes, sem revelar qualquer anomalia ou que seja o fenômeno de materialização ou voz direta. Aliás, certas vezes, quando os espíritos dispõem de ectoplasma suficiente já dosado na fórmula química prevista, eles costumam despertar o médium do transe cataléptico e também conversam com ele, dando-lhe instruções ou fazendo advertências sobre sua conduta moral. Pergunta: quais são as demais circunstâncias em que o duplo etérico também pode acusar as ofensas que lhe forem feitas durante o transe do médium? Ramatiz: há casos em que os espíritos, à noite, deixam o seu corpo físico no leito de repouso e durante o sono penetram imprudentemente nas regiões inóspitas do astral inferior,
terminando por sofrer agressões de espíritos malfeitores ou vingativos, que se aproveitam de todas as circunstâncias e ocasiões propícias para se desforrarem dos encarnados. Esses prejuízos ainda são mais graves, quanto às criaturas que vivem de modo censurável e são indiferentes aos ensinamentos de Jesus ou de outros instrutores espirituais, que sempre ensinam aos homens um padrão de vida superior. A má conduta do dia deixa o espírito desamparado para suas saídas em astral, à noite, pois quando ele se desprende do corpo carnal fica isolado dos seus protetores pela massa de fluidos adversos.